Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast. Hoje vamos mergulhar nas principais atualizações de GU do ano de 2025. Dividimos nossa conversa em 3 grandes blocos: próstata, bexiga e rim. E para abordar esse assunto com maestria, temos aqui conosco o nosso professor convidado, o oncologista Dr. Rafael Abduch. Bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Sara. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá. Esse ano de 2025 foi um ano bem recheado, né, para os cânceres urológicos, né, os tumores geniturinários. E o principal destaque foi, com certeza, câncer de bexiga, né? A gente brinca que se fosse o artilheiro do ano, com certeza câncer de bexiga, né, foi o craque do ano, com muitas inovações, inclusive trazendo dados de tecnologia mesmo, com ctDNA, né, com anticorpos droga conjugados. Em próstata também a gente teve a introdução de ferramentas de inteligência artificial, então teve bastante novidade muito interessante, né? Em próstata a gente teve sempre, né, o que tem maior volume de dados, de estudos, mas de fato, vamos dizer assim, talvez não teve grandes coisas que mudaram drasticamente, né, nosso tratamento, mas com certeza eles foram estudos que estão cada vez mais moldando a prática, que isso é muito importante, né? Cada vez mais a gente vai ganhando corpo de evidência com os estudos, com as novas drogas, e isso vai ajudando a gente a tomar decisão quando a gente está com o paciente na nossa frente. E em câncer de rim também não teve grandes mudanças de protocolo, mas mais uma vez, estudos que vão moldando a nossa prática, ajudando a gente a escolher o melhor tratamento e principalmente, né, o menos tóxico, que muitas vezes é a preocupação com qualidade de vida, né? A Sara, nossa colega do Cuidados Paliativos, está aqui também para a gente ter essa preocupação sempre, né, com a qualidade de vida. Bom, Isso mesmo. então a ideia, né, é fazer esses 3 blocos, né, próstata, bexiga e rim. A gente, em GU, sabe que tem outros subtipos mais raros, mas devido ao tempo e para focar no que é mais importante e mais prevalente, a gente preferiu focar nessas três grandes áreas, né? Então, começando com próstata, né, a minha ideia também é falar um pouco desde o cenário inicial, o cenário de recidiva bioquímica, o cenário de castração sensível e o castração resistente, né? Acho que a grande diferença em próstata, né, ao contrário das outras doenças, é que a gente tem essas divisões também de acordo com o PSA, com o estágio da doença, não é tão bem definido como outras doenças, primeira, segunda, terceira linha. Então, já começa essa divisão que é didaticamente interessante. Bom, no começo Vamos do ano começar mesmo, então. né, lá em janeiro, fevereiro, a gente teve a ASCO-GU em São Francisco, que trouxe estudos interessantes, né? A gente teve, por exemplo, estudos que mostraram a comparação entre cirurgia e radioterapia, que é a grande discussão, né? Assim, os radioterapeutas e cirurgiões têm discussões eternas sobre qual que é o melhor método para tratar a doença localizada. E assim, foi um estudo até que foi plenária, né, da ASCO-GU, mas o estudo já começa com vários vieses, né? Não foi um estudo que foi desenhado, randomizado desde o início. Ele foi, na verdade, um estudo, uma análise pós-hoc, podemos dizer assim, que ele pegou braços de estudos de radioterapia com braços de estudos de cirurgia para tentar fazer uma comparação indireta, mas segundo o autor eram braços semelhantes, mas a gente sabe que estudos diferentes nunca têm braços tão parecidos. O estudo mostrou aí alguma superioridade de radioterapia, né, na sobrevida livre de doença, porém, né, tem muita discussão com cirurgiões que eles comentam também, né, que no grupo de radioterapia houve mais mortes, né, houve mais óbitos. Então, apesar de não ter dado um número significativo de sobrevida global de diferença entre os dois, a gente teve um maior número de óbitos. Então não tem desfecho mais importante, né, do que o óbito. Então tem essas ressalvas, assim, né? Na verdade, assim, são estudos que, como eu comentei, vão moldando vão trazendo informações de que talvez aquele paciente que é possível você operar e não precisar de uma radioterapia adjuvante ou de salvamento, talvez é um paciente que você prefira ele como uma modalidade única, né? Enquanto que aquele paciente, você sabe que a cirurgia não vai ser definitiva, ou seja, vai ter um PSA residual, vai ter doença residual, então talvez é aquele paciente que você prefira já ir para uma radioterapia combinada a hormônio, né, e evitar a cirurgia. Então o ano começou bem quente, né, nessas discussões. E ainda seguindo no cenário inicial, a gente teve estudos que foi agora mais recente na ESMO, o ENZA-RAD, né? O ENZA-RAD, um estudo que é similar ao Stampede, né, que a gente já tinha de doença inicial, que combinava hormonioterapia com o novo agente, aqui no caso
a enzalutamida, e era um estudo que a gente tinha bastante expectativa, né, porque ele poderia trazer o novo agente para um cenário mais precoce. No entanto, o estudo foi negativo, né, ele foi negativo para sobrevida livre de metástase, ele não deu um sobrevida global, né, então assim, chamou muita atenção, porque tinha uma expectativa, mas quando a gente olha a subanálise, a gente viu que para aqueles pacientes de mais alto risco, N positivo, ou que fizeram radioterapia pélvica, esses pacientes tiveram benefício. Então, na verdade, eu vejo esses resultados como uma confirmação dos dados do Stampede, que o Stampede tinha uma população muito mais de muito alto risco, né, PSA acima de 40, Gleason acima de 8, doença linfonodo positivo, e foi justamente o subgrupo que se beneficiou no ENZA-RAD. Então, acho que, apesar do estudo negativo, como eu falei, eles vão moldando a nossa prática, mostrando que, de fato, talvez só aqueles pacientes de muito alto risco, de fato, precisem de uma intensificação do tratamento, né. Continuando ainda, nesse cenário, né, falando sobre o Stampede, que eu tinha comentado, a gente teve uma análise, posterior, né, do Stampede, que é, nossa, um estudo tão clássico, ele tem 10 anos e ainda hoje a gente consegue tirar informações disso. Foi feita uma análise, né, pós-hoc com a Arteria AI, que é uma empresa de inteligência artificial que ela utiliza a inteligência artificial para análise de imagens, então de lâminas de patologia, junto com dados clínicos e patológicos dos pacientes e o histórico dele, para tentar trazer um marcador de alto risco ou baixo risco, né? Segundo essa inteligência artificial. Então, é um pouco caixa preta, né? A gente não sabe exatamente o que a inteligência artificial define como critérios, mas ela solta um score, né? De acordo com a lâmina e com os dados clínicos patológicos, e esse score de fato se correlacionou com desfecho de benefício para a biraterona naqueles pacientes que tinham score de mais alto risco, e aqueles pacientes que, apesar de preencher o critério do Stampede, eles eram de baixo risco pela inteligência artificial, eles de fato não derivaram benefício. Então, assim, é uma ferramenta reprodutível, né? Ela não necessita de teste molecular, de coleta de sangue ou biópsia, só precisa mesmo de uma digitalização da análise. Então, assim, a gente não acha que é um estudo definitivo, vamos sair pedindo para todo mundo. Não, a gente acha que precisa mais de validação, até mais em estudos prospectivos, mas assim, né, hoje em dia, cada vez mais se falando de inteligência artificial, a gente começa a ver ela se introduzindo na nossa prática, no câncer de próstata, então, tenho bastante convicção que isso vai ser incorporado, é, talvez em alguns anos, conforme esses estudos prospectivos saírem, né? E também, para deixar um gostinho pro ano que vem, né, foi a apresentação de como será o desenho do estudo Proteus, né, que é um estudo que avalia a apalutamida, que é um outro novo agente hormonal, como neoadjuvância ou mesmo como adjuvância, mas no cenário ainda inicial, né? Então, os pacientes que não têm doença metastática, esses pacientes muitas vezes não são submetidos à radioterapia, mas sim cirurgias, aqui eles são candidatos à prostatectomia. Então, o desfecho principal vai ser sobrevida livre de doença radiograficamente, né? Então, a gente tem bastante expectativa, né, de trazer, de fato, esse novo agente para cenários mais precoces, que a gente tem uma necessidade não atendida para aqueles pacientes de mais alto risco, certo? Seguindo então um pouco no cenário do câncer de próstata, né, o paciente, doença inicial, tratou, teve uma recidiva bioquímica, né? A gente sabe que inicialmente a gente tenta fazer um resgate local, né? Então aqueles pacientes que foram submetidos à cirurgia, a gente tenta fazer um resgate com radioterapia, mas naqueles pacientes que têm uma recidiva bioquímica, que já esgotaram as medidas locais de salvamento, a gente sempre tinha como padrão a intermitência com hormonoterapia, né, com ADT em monoterapia. Então veio o estudo Embarque, na verdade ele foi apresentado em 2023, então já é um estudo que a gente conhece há mais tempo, mas na ESMO agora, os resultados estão aguardados de sobrevida global, né? E quando a gente viu os resultados do embarque de sobrevida global, esses sim vieram positivos, né? Teve publicação simultânea na New England, então foi um resultado bem comemorado, né? Mais uma vez, não é o cenário mais inicial, mas é um cenário sim que a gente tinha já uma detecção de um resquício de doença, que é o PSA. Então, quando a gente começa a tratar precoce, a gente sabe que a gente tem mais chance, né, talvez, de controlar isso a longo prazo, que se confirmou com o ganho de sobrevida global. Vale lembrar que quando a gente fala de sobrevida global, esses pacientes, eles vão ser expostos a essa mesmo novo agente nos cenários posteriores, metastáticos. Então, mesmo os pacientes sendo expostos ao novo agente nos cenários posteriores,
quem fez o tratamento precoce, né, na recidiva bioquímica, teve ganho de sobrevida global. Vale lembrar rapidamente aí os dados, né, do embarque, os dados de elegibilidade. Então, eram pacientes com recidiva bioquímica de alto risco, ou seja, eles tinham que ter um PSA pelo menos de 1, um valor absoluto. Eles tinham que ter um doubling time, que é o tempo de duplicação pelo menos 9 meses, né? Então a gente sabe que aqueles pacientes que o PSA demora 1, 2 anos para duplicar, aquele PSA que tem uma ascensão bem lenta, talvez esse de fato não se beneficia. Mas aqueles pacientes com uma elevação do PSA bem rápida, e aí que atinge o valor de 1 e que já esgotou as terapias locais, esses pacientes se beneficiam de enzalutamida mais o ADT. Quando a gente comparou, teve também o braço de enzalutamida sozinho, né? Enzalutamida monoterapia, que tinham tido benefício no sobrevida livre de metástase, mas quando a gente veio para sobrevida global, esse benefício não se confirmou no braço enzalutamida monoterapia. Então, mostra que, de fato, o que teve o valor mais robusto foi o bloqueio duplo, né, nesses pacientes com recidiva bioquímica. Tá. Rafael, só uma dúvida, quanto ao estudo do embarque, né? Então a Certo. gente tinha a combinação de ADT mais ENZA e ENZA mono com ganho de sobrevida livre de metástase. Agora, o bloqueio duplo com ganho de sobrevida global e ENZA mono, não. Isso muda a sua prática? Olha, Sara, assim, uma boa pergunta, né? Assim, a gente sabe que os pacientes ficavam muito animados com a ideia de fazer enzalutamida monoterapia para não precisar ter o bloqueio central da testosterona, né? Então, muitas vezes, o paciente tem uma preservação, né, da libido, da função sexual, porém, os dados de sobrevida global para a gente são o principal marco, né, na oncologia, né? A gente sabe que quando o paciente tem só um ganho de MFS, né, que é sobrevida livre de metástase, e não ganha sobrevida global, muitas vezes é um ganho que você poderia usar isso numa linha posterior, né? Então, mostrou para mim que, reforçou, na verdade, para mim, que é superior o duplo bloqueio em relação à monoterapia, né? Então, assim, mais uma vez, a gente tá falando sobre qualidade de vida, né? Aquele paciente que ele, acima de tudo, ele coloca ou a atividade, a vida sexual, ou a qualidade de vida como um todo, como preponderante, acima mesmo do ganho de sobrevida global, ou até uma chance de cura. Olha, é uma decisão compartilhada que a gente pode fazer, mas a informação que a Vale. gente tem que trazer é que é inferior, tá? Assim, acho que isso não é uma coisa Uhum. que dá pra gente omitir ou pra gente dizer, falar que não sabe, que não tem informação suficiente. Não, a gente já tem informações de que, de fato, o bloqueio duplo é superior à enzalutamida monoterapia. Então, muitas vezes a gente vai acabar Ver conversando os com o prós e paciente, vendo os contras, prós e né? contras, mas eu tendo ainda mais, né, agora a fazer o bloqueio duplo. A gente poderia ter uma dúvida antes se era a mesma coisa, vamos dizer assim, né? E a gente tem até dados, Sara, que Uhum. assim, mesmo com a enzalutamida monoterapia, que você não tem um bloqueio hormonal central, o o tempo de preservação da vida sexual foi baixo também, né? Ele não foi, mesmo o paciente não castrado, ele não tem uma preservação total da atividade sexual. Então, assim, não Uhum. é porque você vai privar ele disso que ele vai ter com certeza uma qualidade de vida melhor, né? Não necessariamente, tá? Então, acho que a gente volta na questão da decisão compartilhada e muitas vezes foco na Sim, qualidade de vida do paciente também, tá? com Bom, e certeza. seguindo para o cenário metastático, né? A gente tem começando a falar pelo cenário metastático, castração sensível, né? O muitas vezes o paciente é metastático de novo, ou seja, ele é metastático ao diagnóstico, ou mesmo aqueles pacientes que vêm acompanhando, tem uma recidiva bioquímica e depois evolui para uma metástase óssea, enfim, ou linfonodal. A gente tem nesse cenário o estudo que foi apresentado na ASCO-GU, ou seja, no início do ano, o Amplitude, né? Então, o estudo Amplitude vem na linha dos estudos com a combinação de inibidores de PARP com um novo agente hormonal mais ADT, né? Nesse caso, é o niraparib, que foi combinado com a abiraterona contra o placebo mais abiraterona, né, nos pacientes de castração sensível, né? Então, na maioria das vezes, pacientes virgens de tratamento. E o que esse estudo mostrou foi um ganho significativo de sobrevida livre de progressão radiográfica, tá? Então, é um primeiro estudo positivo nesse cenário, né? A gente sempre teve nosso backbone, né, nosso pilar de tratamento como o bloqueio duplo. Então, é um dos primeiros estudos que começa a vir aí como um triplet, né? Não deixa de ser um triplet que já traz um ganho de sobrevida livre de progressão. Porém, a gente não tem os dados sobre a vida global ainda. A sobrevida global ainda está imaturo, né? A próstata é uma doença de uma sobrevida longa, então a gente tem que aguardar a maturação. A princípio,
os maiores benefícios foram para os pacientes que tinham mutação HRR, né, que eram HRR deficientes, né, então tinham o eixo da recombinação homóloga deficiente. Então, para esses pacientes, de fato, a gente teve um benefício. Na sequência, assim, a gente também vem com os estudos de triplet, o CAPItello, que é o estudo que avaliou o capivasertib nos pacientes também metastáticos, castração sensível, mas com deficiência em PTEN, né? Isso era avaliado por imunossoquímica, então ele tinha que ter até 10% do PTEN positivo na imunossoquímica, né? Ou seja, 90% negativo. Foi positivo o estudo também para sobrevida livre de progressão radiográfica, mas um hazard ratio de 0,80. Então, um benefício muito marginal, com uma toxicidade mais alta, uma toxicidade financeira muito significativa. Então, vamos ver como que vai ser a evolução dos próximos resultados, para ver se isso tem na prática clínica. A princípio, não deixou muita gente animado, né? E até mostrou como o bloqueio duplo vai bem também, né? O fato de você agregar uma droga alvo e não ter um benefício tão grande mostra o quanto que o bloqueio duplo ele já é uma terapia bem ativa. E para completar também esses estudos de triplet, né? Esses estudos de intensificação do tratamento na primeira linha, a gente tem o PSMA Addition, que foi, para quem segue o nosso canal, né, a gente comentou bastante dele no pré-ESMO, né, que foi uns estudos que foram plenária, né, a gente teve bastante expectativa. Você associava o lutécio, PSMA, mais o bloqueio duplo, né? Então, fazer um triplet contra o bloqueio duplo. Então, uma terapia bem ativa, né? Como braço controle. E, mais uma vez, assim, o estudo foi positivo para sobrevida livre de progressão, mas com um hazard ratio pequeno também. A gente não tem ainda os dados de sobrevida global. A gente entende que os dados o critério de elegibilidade foi muito amplo, então tinha pacientes que tinham ali uma lesão positiva no PET-PSMA já eram incluídos. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa de refinar mais, né, de ter pacientes com SUV mais altos ou que não tenham doenças que não sejam captantes, então talvez é uma questão de estratificar melhor, talvez seja mais uma carta na manga que a gente vai ter para tratar esses pacientes, mas a princípio os dados não foram tão animadores. E para seguir ainda, a gente teve alguns dados de sobrevida global que ainda não estão maduros também, né? Mais uma vez, é uma doença de longa duração que a gente vai ter que esperar os próximos resultados. Certo. Então, só para a gente resumir, considerando que o pilar do tratamento nesse cenário continua sendo bloqueio duplo, até onde que faz sentido realmente intensificar o tratamento com triplets? Quem que você acredita que realmente vai se beneficiar disso? Pois é, assim, a intensificação, a gente entende que tem que ser para aqueles pacientes que precisam muito, porque como eu falei, a gente já tem uma terapia ativa muito boa, né, que é o bloqueio duplo. A gente tem PFS de mais de 4, 5 anos para uma doença metastática, então a gente tem que ponderar muito bem o quanto que a gente vai ganhar para a gente, de repente, aumentar a toxicidade desses pacientes. E como eu falei, a toxicidade financeira, aumentar a complexidade do tratamento, do que você simplesmente dar uma injeção e um comprimido, né? Então, para a gente agregar mais um tratamento, eu entendo que o paciente tenha que ter necessidade. Então, o paciente está mais sintomático, que tem uma doença de um perfil molecular pior, então muitas vezes mutação em P53, ele já tem um Gleason mais alto, já chega com um PSA mais alto, metastático de novo, que já abre o diagnóstico metastático. E mais uma vez, esse refinamento que eu comentei, né? PTEN, por exemplo, eles também fizeram até 10%, de repente aquele paciente que tem 0% de PTEN. Então, acho que são refinamentos que a gente precisa para conseguir melhorar, né, o hazard ratio, né, melhorar o benefício em relação ao grupo controle, para justificar mesmo o aumento da toxicidade. Mas, como eu falei, por enquanto a gente acaba moldando a prática de que o quão bom é o nosso tratamento de bloqueio duplo, né? Acho que foi essa uma mensagem que esses estudos todos passaram. Tá? E a gente também, assim, não só falando de medicações, né, da nossa sistêmicas, mas a gente tem a terapia direcionada a metástase, também tem estudos mostrando que muitas vezes você consegue prolongar esse bloqueio duplo somente fazendo uma radioterapia numa oligoprogressão, né? Então, a gente sabe que isso foi embasado em estudos fase 2, que se fosse uma droga, muitas vezes não seria aprovada pelo FDA, né? Porque ela não tem uma robustez de dados clínicos. Mas a gente vê na prática que é pouco tóxica, ela ajuda a prolongar o tempo de uso de uma medicação tão eficaz e segura, então a gente viu dados cada vez mais de sendo incorporada à prática, né? A MDT, Metastasis Directed Therapy, que muitas vezes é usada por meio da radioterapia.
Então, passando um pouco mais para os outros cenários, né? E aí vou citar mais brevemente alguns highlights, né? O PSMA-4, que foi um estudo de fase 3, que avaliou lutécio, mas ao invés de trocar, né, por outro ARP, né, então o paciente fez AB, ao invés de trocar para enzalutamida, muitas vezes, para você fazer o lutécio PSMA, muitas vezes os pacientes acabam indo para quimioterapia, mas a gente sabe que em próstata os pacientes são mais resistentes à químio, e foi um estudo positivo, apesar para sobrevida livre de progressão, mas não para sobrevida global. Então, assim, mais uma vez, a gente mostra que esses estudos que não ganham sobrevida global, a gente mostra que são terapias ativas no tratamento, porém, muitas vezes, o sequenciamento não é tão importante que ele seja feito primeiro, né? Tem muito crossover nesses estudos. Então, muitas vezes, se ele faz o outro tratamento base, e depois ele faz no segundo momento, ou seja, ele recebe essa medicação, ele vai colher esse benefício. Não necessariamente ele fazer isso em linhas mais precoces tem um benefício. Tá? O ENZA-P também foi um estudo que avaliou a combinação do lutécio com o PSMA, o lutécio PSMA, então vai muito nessa linha também de não ganhou sobrevida global, mas teve um ganho de sobrevida livre de progressão. É mais uma opção que a gente viu como segura, né? Mas não necessariamente a gente vai ter uma necessidade de aplicar para todos os pacientes, mas individualizar, acho que é a palavra-chave. A gente falou do amplitude, né, no castração sensível, mas a gente teve o Talapro no castração resistente, que é o inibidor de PARP, no caso talazoparib com enzalutamida, né, nos pacientes que já são castração resistentes, e esse mostrou na ASCO-GU ganho de sobrevida livre de sobrevida global, perdão. Então, sim, esse é um estudo mais convincente, mas mais uma vez, o estudo mostrou um ganho marginal para toda a população, né? População intention to treat. Mas a gente viu que o benefício é muito mais derivado da população HRR deficiente e principalmente dos pacientes BRCA mutados, né? Então, mais uma vez, é selecionar o paciente, né? Se esse paciente não usa a combinação, você pode usar os esquemas do Profound, que você usa em monoterapia em linhas posteriores. Então, é muito julgar quando o paciente está na sua frente, o quanto que você precisa intensificar naquele momento, mas o Talapro-2 é um estudo também que vale a pena quem é da área de GU se aprofundar mais, porque o estudo foi um ganho de sobrevida global e com certeza vai ser uma opção para a gente usar nos nossos pacientes HRR mutados, tá bom? E só para citar, né, a gente teve o estudo XBAT, que foi um estudo que fala da terapia androgênica bipolar, né? Não sei se vocês estão assistindo, a gente já ouviram falar, né? Ele é pouco comentado, mas vai contra a lógica. Você dá uma testosterona em alta dose num mês e depois você alterna com ADT, então o paciente ele fica castrado num mês, no outro mês você dá uma testosterona de alta dose, tem racional biológico de que isso satura os receptores de testosterona, você pode induzir apoptose e morte celular, e uma terapia de baixa toxicidade, pelo contrário, você dá até mais qualidade de vida para o paciente, e foi associado com darolutamida, né, nesse período que você está na castração. E teve altas taxas de resposta, né, um estudo que é fase 2, então não vai mudar a prática nesse momento e não tem aprovação ainda, mas foi feito basicamente pela LACOG, né, GU, um estudo latino-americano e conduzido por pesquisadores principalmente brasileiros. Então, acho que vale a pena a citação para a gente privilegiar aí também uma pesquisa da nossa área, do nosso quintal, e também que talvez vai trazer aí dados robustos com qualidade de vida. Tá bom? Bom, então esse foi nosso bloco de próstata, né? Acho que é o mais robusto, né, da oncologia geniturinária. Então, para vocês que acompanharam a gente no YouTube também, agradeço terem ficado até aqui com a gente. Acho que quem tem interesse deve se aprofundar mais. Então, a gente fica o convite também para vocês se tornarem alunos nossos e acompanhar agora. A gente vai entrar também no que eu comentei nos estudos de bexiga e rim, que foram os artilheiros do ano, né? Então, aproveitem, sejam nossos alunos e venham conhecer um pouquinho mais da oncologia geniturinária, que eu sou suspeito, mas é uma das que está sendo mais interessante ultimamente.